Mendes. E Tyberson, de volta a Sarasota. De volta. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E aí fiquei um ano aqui. Daí agora tô voltando novamente. Ele que já passou muita bola pra mim fazer gol, viu? Já jogamos junto. Não profissionalmente, mas jogamos nas peladas aqui de Sarasota. Verdade. Pastor, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Alex. Dê o ar Obrigado da a todos graça os aí. telespectadores aí que acompanham toda a HonraCast. Uma alegria estar com vocês. Compartilhar as coisas de Jesus, a pessoa de Jesus, né, a palavra, as experiências, ouvir as experiências do que Jesus tem feito na vida do Tyberson. Né, já acabei assistindo um gol que ele fez contra o meu time, mas não trouxe nenhum resultado negativo para o coração. Peraí, pastor, só uma coisa que estou me lembrando aqui agora. Pastor, o senhor está confortável? Alex, eu Mais ou menos? tô sentindo calor. Eu também tô. Vamos. Caramba, não queria fazer isso. Ó, Mas o tem que Alex fazer. me fez aprontar uma surpresa. Nossa, Seu mano, obrigado também. agora a gente vai entrar em campo, pastor, com um homem desse aqui, rapaz. Não, Aí sim. não Olha aí. pode, rapaz. Um homem desse aqui Torcedor do Paysandu que aqui. jogar aqui tem que entrar em campo agora. Agora sim. É isso aí. Faltou eu vir, Vamos entrevistar o homem. É o maior time. Ó, percebam que assim, é o maior time do Brasil de um lado e o maior time do Pará O maior time do norte, do norte. da pode região ser. norte e da região sul. Ainda tem o Tyberson com o maior time dele. Vai. Internacional, né? De Ó. Porto Alegre. Cara, o futebol ele sempre foi muito presente na minha vida, né? Até porque nós somos entre quatro irmãos, né? Certo. Uma menina e três homens. E meus irmãos são mais velhos, então sempre gostaram de futebol. E eu diria que são melhores do que eu no futebol, né? Então eu sempre acompanhei eles. O meu irmão do meio, o Douglas, jogou no Grêmio, jogou no Inter, seleção brasileira também. Nossa. Então eu sempre acompanhei ele, né? Então eu sempre tive isso comigo. E aos pouquinhos fui crescendo, fui acompanhando ele e aos poucos fui tendo a minha oportunidade também. E minha primeira oportunidade foi lá na minha cidade, que eu joguei um campeonato lá na minha cidade e acabei despertando o interesse dos clubes grandes e aí foi começando a minha trajetória no futebol. Saí do interior lá de Alegrete, né? Cidade pequena, difícil, né? Então minha trajetória começou aos 10, 11 anos por aí. Foi quando eu saí de casa e não voltei mais. Aí fiquei... Já foi pro mundo, Já fui pro mundo, já trilhei meu Começou a caminho, crescer, fui já crescendo, trilhou tua- amadurecendo. Isso aí, cara. E graças a Deus eu diria que foi uma história linda no futebol. Uhum. E Tyberson, e quantos times você passou, assim? Um time que... Vai da sequência, assim. O meu primeiro foi o Inter, né? O Certo. Internacional de Porto Alegre. É o É meu o clube do do coração? coração também, né? Aham. Então pra mim foi muito bom eu ter ido pra lá. Mas por questão de ser muito novo, eu era muito novo. Eu tinha 10 anos quando eu fui a primeira vez pro Inter. E eu saí de uma cidade que é o interior, muito pequeno, né? Do Rio Grande do Sul. E eu fui pra capital, que era Porto Alegre, né? Pra jogar no Inter, que ao meu ver é um dos maiores do Rio Grande do Sul. E então foi um pouco difícil, assim, né? Nunca tinha saído de casa. Então eu não consegui me adaptar lá, senti muita saudade de casa. Eu morava com alguns atletas mais velhos, porque na época a gente morava no Beira-Rio. Uhum.
E aí eu não consegui me adaptar e voltei, pedi para ir embora e voltei para casa. Aí fiquei mais um ano em casa e aí joguei um campeonato lá da minha cidade e aí acabei despertando o interesse dos outros clubes e tal. E aí foi quando eu fui pro Juventude. Aí, Que é esse aí da foto. isso, aí fui pro Juventude ia fazer 11 para 12 anos. Aí fui para lá jogar nas categorias de base, aí fiquei um ano lá no Juventude. E aí o Inter foi e me levou de novo pro Inter. Viu que o rapaz tinha talento. Não, peraí, vamos de novo ali olhar esse rapazinho aí. E Volta. aí, daí fiquei 4 anos lá no Inter. Fiquei dos meus 12, fiquei 3 anos, dos meus 12 até os 15 anos lá no Inter. E aí depois eu não ia ser aproveitado, na verdade, né? E aí isso foi no juvenil. E aí foi quando eu saí do Inter e fui pro Atlético Paranaense. Aí isso em 2010. Aí fui pro Atlético Paranaense e aí ali foi começando a minha trajetória Só assim sucesso. no futebol. Aí joguei Taça São Paulo lá, que é um campeonato muito visado, né? E depois dali, com 16 para 17 anos, subi profissional. E aí começou a minha trajetória. Nossa, legal, cara. É. Eu não faço nem ideia de como é que seja, assim, chegar no estádio de futebol, olhar aquilo ali, olhar pra cima, ver aquela torcida toda. Nossa, deve ser emocionante, né? O cara fazer um gol ali, pular todo mundo de alegria. Uma sensação. emoção, uma sensação que não tem como explicar, assim, né? Indescritível, né? Porque a criança, o homem, né? Ele já se imagina sempre jogando futebol, já nasce com isso, né? Querendo jogar futebol Especialmente tal. brasileiro. Né? Sonho de criança, né? Então você já começa a imaginar coisas, né? Você sempre fala, quero jogar no estádio lotado e tal. E quando você realmente vive aquele sonho de criança, é inexplicável. Você vê, que nem no meu caso, eu sempre fui Inter desde pequenininho, desde que eu comecei a entender de futebol. E aí eu via D'Alessandro, eu via Nilmar, eu via Alex, eu via Índio, eu via Klemer, esses jogadores que têm história no futebol, né? E depois de alguns anos eu jogar com eles, então... Chegou a ter essa honra, né? De jogar com esse então cara, pra mim assim foi um sonho realizado de criança mesmo. Né? É inexplicável, assim, não tem como descrever esse momento. Jogou com o D'Alessandro também? Joguei. Nossa, um dos melhores que eu já joguei. Muito bom jogador. Top demais, hein? É. Pastor, uma pergunta pro nosso artilheiro? Eu queria falar um pouquinho com o Tyberson sobre como é que ele conheceu Jesus, como foi sua história com Jesus e porque você estava falando sobre esse mundo do futebol, até um certo glamour, muita torcida, muita tietagem, muita jornalistas, né, a fama, o sucesso, o momento do gol, que é algo inexplicável dentro do esporte. Eu gosto muito de esporte, já fui algumas vezes ao estádio ver jogos e realmente é algo apoteótico, algo incrível. Mas a gente sabe que tudo nessa vida, por melhores sensações que possam nos produzir, eu acredito que não existe nada comparado àquilo que a gente sente quando a gente sente a presença de Deus. E isso eu posso falar das emoções que eu já vivi nos lazeres, nas viagens, nas experiências, em tudo que eu já provei nessa vida. E seria legal a gente ouvir isso de você também, que já provou sensações inimagináveis de fazer gols com estádio que vem abaixo, lotado em competições importantes, jogando como atacante, artilheiro de um grande clube, e aí em proporção ao que você sente, a presença de Jesus, Deus. Fala pra gente um pouquinho sobre essa espiritualidade, como é que você vive isso inicialmente e como isso se desenvolve no decorrer da sua vida. É como você falou, né? Nada se compara a você ter uma experiência com Deus, viver
uma experiência com Deus, nada se compara. Eu diria que tudo isso que eu acabei de falar, os gols, como você falou, né? Fama, glamour, ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Eu acho que nenhum desses momentos que eu vivi dá para comparar com a experiência que eu tive, o encontro com Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que marcou a minha vida e eu, desde do primeiro dia que eu tive um encontro com Deus até hoje, são momentos assim que é difícil escrever, assim, sabe? Porque você ter uma experiência com Deus dia após dia são momentos assim que surreais. Não tem como comparar com tudo que eu vivi no futebol, né? Sim. E então eu conheci. Desculpa, você nasceu num lar cristão. Isso, né? Sua mãe é evangélica. Minha mãe é evangélica, minha avó era evangélica também, já falecida. Ou seja, quando criança ela te levava à igreja. Levava Tá, muito. mas desse tempo em que você é levado à igreja, ao tempo em que você tem um encontro com Jesus, como é que é esse encontro e o que é que muda depois desse encontro em relação ao tempo que você a acompanhava e agora você tem um encontro? Como que é esse encontro? O que é que mudou depois do encontro? Porque são coisas muito diferentes, né? Eu diria. Você ia à igreja, no meu caso, que eu ia com a minha avó, ela me levava muitas vezes, e você ter a sua própria experiência com Deus, né? É uma diferença muito grande de você ir à igreja e de você ter uma experiência com Deus. Você pode viver a sua vida toda, desde criança até ser idoso, e na igreja e não ter uma experiência com Deus. Sim. E eu tive essa experiência com Deus. Então, foram momentos diferentes, sabe? Porque eu realmente eu vi Jesus agindo na minha vida. Então, tive a transformação, assim, sabe? Porque no primeiro momento eu ia com a minha avó, acompanhava, não tinha tido a minha experiência ainda, era muito jovem também. E então, quando eu tive essa experiência com Deus, que eu conhecia Jesus, ele tocou na minha vida, falou comigo, transformou a minha vida, foi totalmente diferente de quando eu ia com a minha avó, sabe? Esse dia do toque especial, foi num templo, foi num quarto, numa casa, no carro, a sós, ou onde é que foi? Foi em 2013, eu jogava no Atlético Paranaense, em Curitiba, né? E aí eu conheci, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E aí ela me levou num culto. Ela já vem de um lar evangélico também, cresceu na igreja, e ela me levou num culto, num domingo à noite, eu lembro até hoje. E aí, quando eu cheguei lá, sentei no banco, e ali começou a tocar os louvores, e ao meio dos louvores, Deus foi falando comigo, eu fui me quebrantando, e quando acabou o culto, eu falei, eu não quero viver longe disso mais, eu quero viver isso a minha vida inteira, porque foi um toque assim que vocês que tenham a experiência, tiveram uma experiência com Deus e têm tido, é um toque que você não consegue viver mais sem aquela presença ali. Exato. É uma coisa que transforma, né, o seu viver, sua maneira de pensar, de falar. Você te leva a refletir, nossa, como que eu vivi todo esse tempo longe dessa experiência com Deus, né? Mas eu acredito que a palavra nos diz, né, que há tempo determinado para todas as coisas, né? E eu creio que esse tempo que eu tive ali com a minha avó, eu ainda não estava pronto para ter uma experiência com Deus. E ali em 2013, ali final de 2012, foi quando eu conheci Jesus, e ali eu já estava pronto para
para viver essa vida com Jesus, né? Que bênção, que legal. A vida da experiência com Jesus, Alex, ela é assim, é relacional, né? Então, tudo que é relacional é diário, é semanal, é anual. Se você não exercitar Exato. esse momento, Exato. Né, você não consegue transmitir nem viver o que tu está falando, o que tu está pregando. Exato. Então, assim como aconteceu na vida do Tyberson, aconteceu na minha, deve ter acontecido na tua, eu tive um dia D, o dia em que as escamas caíram dos olhos e eu contemplei Jesus me chamando com aquele amor irresistível, com aquele amor, e eu me entreguei. Mas a partir daquele dia D, a gente vai vivendo experiências diárias, né? E vai tendo esse relacionamento com Jesus e crescendo e sendo tocado, abençoados por Ele, provando dele, vivendo as coisas que Ele tem pra gente. E isso é o mais incrível na caminhada cristã, né? Porque assim, as maiores experiências nossas, eu lembro de muitas, só que elas não terminaram, né? Eu creio que hoje, nessa mesa, nessa conexão, a gente está tendo experiências espirituais, né? O Espírito de Deus está aqui, a gente está falando de Jesus, nós temos palavra aberta, nós temos... Então, na medida em que a gente vai vivendo, a gente vai tendo a oportunidade de ter mais e mais experiências com Deus, né? Então você teve esse teu dia D da igreja que se converteu e tudo, e deve ter tido muitas outras experiências, né? Sim, com certeza. E no mundo do futebol, tem uma pergunta para ti. No mundo do futebol, tem algum tipo de preconceito com atletas cristãos? Ou é tudo igual, não muda nada? Eu diria que hoje, nos dias de hoje, os cristãos eles são muito respeitados no futebol. No meu começo ali da carreira, 2011, 12, até quando eu me converti, era muito difícil você ser cristão, assim, sabe? No mundo do futebol. Porque havia muito preconceito, assim, sabe? Quanto a isso. Não eram bem recebidos, alguns até, né, não respeitavam, faziam chacota mesmo. Você ser crente naquela época era coisa anormal, né? Tipo, olha lá o crente, né? Lá, não, mistura, deixa o crente ali, pagode, sabe? Festa, então tinha esse certo preconceito, né? Mas hoje eu vejo assim que no futebol hoje tem mais evangélicos, cristãos, do que as pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus. E são muito respeitadas. Você vê hoje no futebol, quando você vê vídeo, alguma coisa assim de concentração, você sempre vê um atleta com Bíblia, você sempre vê tocando louvor no vestiário. Antes não tinha isso. Ninguém deixava você colocar, porque é normal assim no vestiário, quando a gente chega antes de um jogo, pega uma caixinha de som, coloca um som lá para dar uma descontraída, uma relaxada antes de entrar na partida, né? E antes eu nunca vi alguém colocar um louvor, uma música evangélica, nada. E de uns anos para cá, isso é normal. É normal. Até a galera que não teve ainda uma experiência com Deus, pedem para colocar. Acaba sendo influenciado, né? Acaba sendo influenciado, isso aí. Isso. Pessoal, né? E hoje você vê os atletas hoje, eles não querem ter mais aquela vida de balada, de mundano, até porque o futebol e essa vida não combina, não tem como. Alto desempenho, né? Então, muitos hoje querem servir ao Senhor, querem criar os seus filhos, ter uma família diante do Senhor, né? Então, hoje é muito, muito aceito, e eu diria assim, hoje os cristãos que tem nos clubes de futebol, eles são um exemplo, assim, sabe? Antes era tratado como
o diferente, não chega muito perto, assim, sabe? Não vamos conversar muito e tal. Não vamos misturar, né? Não vamos misturar, mas hoje eu vejo muito, assim, nos clubes que eu passei, às vezes as pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, eles chegam, conversam, falam, como que é, tal, você, né, servir a Deus. Teve uma época, que eu me recordo aqui, teve uma época que estava proibido, né, pelo Campeonato Brasileiro, puxar a camisa para fora com Jesus escrita. Procede? Teve uma época que E como é que que foi tá isso agora, nesse momento? agora, pelo que eu tenho visto, assim, Acabou. Acabou isso aí. Até como eu falei, né, hoje, se você for num time de futebol aí do Brasil, eu diria que 80 a 90% do time é evangélico, é cristão, sabe? Aqueles que ainda não tiveram uma experiência gostam que coloque louvor. Nas concentração, nos clubes que eu passei, sempre os atletas que eram da cidade ou que já tinham jogado no clube chamavam o pastor para ir lá, faziam um culto antes do jogo, sabe? E normalmente ia quase todo o time, às vezes ficava 2, 3 que não iam, sabe? Os cultos eram feitos nos hotéis, nos hotéis, Então, assim, mudou muito hoje, assim, sabe? Eu diria assim que tá muito aceito o evangelho no meio do futebol, né? Que legal. Então, muito dessa regra que o Alex está falando também acabou se dando por um debate, né? Que os caras falam, esse é o momento do gol, é o momento mais importante, é o momento em que o patrocinador daquela camisa é visto. Sim. E aí o jogador levanta, né? Então havia uma interpretação. Algumas pessoas pensavam, é uma perseguição ao evangelho. Uhum. Mas de um lado mercantil, havia uma explicação lógica para isso. Que as pessoas diziam, não, a gente quer que o jogador, nesse momento, ele destaque o patrocinador e não uma mensagem que ele queira trazer. Sim. Então acontecia isso, né? Agora você estava falando de uma experiência que você teve com Jesus, de profecia que você recebeu e você viveu dentro de campo. Fala pra gente isso daí, Tylerson. Como que... Foi em 2014, começo de 2014, eu estava no Atlético Paranaense. E eu lembro, sempre que eu vejo a foto que eu tenho, né, do gol, eu sempre lembro dessa profecia que uma irmã teve na igreja lá. Acho que foi num sábado à noite. E tudo que ela falou, que Deus falou para ela, que ela falou para mim, se cumpriu da maneira assim corretíssima. Não nada foi diferente, assim, sabe? Foi todos os detalhes que ela passou, se cumpriu a profecia. E eu posso falar a profecia? Claro. Posso? E aí foi num culto, num sábado à noite. Uma irmã, ela teve uma visão e ela via que isso eu estava no Atlético Paranaense ainda. Não tinha ainda... Eu estava em meia negociação, assim, que eu queria sair do Atlético e tal, mas não tinha clube nenhum ainda, não sabia para que clube que eu ia, mas o Atlético já havia falado que não ia me utilizar, né? E que era para me procurar um clube para ser emprestado ou algo do tipo, né? Sim. E aí, num sábado à noite, eu e a minha esposa e o meu filho, a gente foi no culto e essa irmã, ela teve uma visão. E na visão ela via que eu estava num estádio muito grande e estava lotado o estádio, lotado. E eu estava com uma camisa vermelha e eu fazia um gol e eu ajoelhava e apontava para o céu, assim, agradecendo ao Senhor pela aquele gol, né? E até então, ali quando ela terminou de passar, né, a profecia, eu fiquei assim, sem entender, né, porque eu
estava ali no Atlético, não tinha nenhum clube ainda, e aí você começa a pensar, será que é tal clube? Será que é esse? Será que é esse? E nenhum momento na minha cabeça vem o Internacional, até porque eu estava passando um momento no Atlético bem difícil. Então, aos meus olhos, seria difícil menor que o Atlético seria difícil eu ir para o Inter. Então, nenhum momento passou na minha cabeça, né? E aí, isso foi num sábado, Pensou que 2014. talvez jogasse no Corinthians, né? Então, aí eu pensava e o Inter não vinha na minha cabeça. Eu pensava, Clube Vermelho, qual que vai ser, será e tal, né? E não vinha na minha cabeça. E aí teve um dia na Copa de 2014, foi no Brasil, né? E aí teve alguns jogos na arena lá, e o presidente do Atlético é um cara bem difícil, assim, de negociar e tal, né? E aí ele não queria que eu saísse do Atlético, ele queria que eu ficasse lá ou fosse emprestado para algum clube, ele não queria rescindir meu contrato. Só que eu não ia jogar mais no Atlético. E eu tinha mais 2 anos de contrato lá. Essa decisão, ela se deu pela comissão técnica ou pela diretoria? Pela diretoria. Eles não queriam que você como jogador? Não queria que eu atuasse mais pelo Atlético, por conta de alguns acontecimentos e tal, até o meu baixo rendimento e tal. E lá no Atlético eles têm muito isso. Fase baixa. Lá no Atlético eles têm muito isso. Eles afastam o jogador, botam para treinar separado, assim, sabe? Sim. Eles não emprestam, não vendem, não rescindem o contrato. Você fica meio que de castigo. Meio que de castigo, assim. E aí a irmã entregou essa profecia e eu sem saber o clube, mas crendo que o Senhor ia prover, né? Que logo eu ia voltar a jogar, ia ir para um clube, ia ter oportunidade e tal. E aí eu lembro até hoje, eu já estava conversando com o advogado já e falando assim, não, vamos entrar, né, com uma ação contra o Atlético, porque eles não querem que eu atue. E aí e vão tentar minha liberação, vão tentar a rescisão do meu contrato e tal. Quando eu tava para ligar pro advogado para fazer esse trâmite, o meu empresário me ligou e falou assim, Tyberson, eu tô com uma proposta do Internacional para você. Eu tinha 2 anos de contrato com o Atlético, né? Só que é um contrato de risco, é um contrato de 6 meses. Eu estava no profissional do Atlético, você vai para o Sub-23 do Inter e é um contrato de 6 meses, contrato de risco que eles chamam, né? Porque eles querem te ver e tal, não sei o quê, né? E já me conheciam, né? Mas queriam ver como que eu tava, né? O meu rendimento. E aí você vai para a equipe Sub-23, que é como se fosse o profissional B, e aí você vai ficar lá. E aí vai depender do seu desempenho para você subir o profissional. Só que nisso, quando ele falou isso, aí eu lembrei da profecia, né? E aí eu, junto com a minha esposa, a gente não pensou 2 vezes, né? A gente falou, vamos crer na promessa, né, de Deus. O Senhor vai prover todas as coisas. E a proposta do Inter foi um contrato de 6 meses, um salário 5, 6 vezes abaixo do que eu ganhava no Atlético. Então, assim, se não tivesse essa profecia da irmã, talvez eu nem aceitaria, porque eu estava no Atlético, já morava em Curitiba, né? Tava estabilizado, não estava jogando, mas tinha o meu salário que era muito bom, minha esposa, meu filho, a gente estava bem lá. Mas a gente creu na promessa do Senhor e a gente falou, não, se o Senhor falou, a gente vai ser abençoado lá e o Senhor tem grandes coisas pra gente lá. E aí nisso, começou a Copa no Brasil e teve jogos na arena. O presidente que não queria me liberar, ele passou tudo pro vice-presidente resolver, dali em diante. E o vice-presidente não gostava muito de mim, assim, sabe? E aí ele falou, agora é a minha oportunidade de me livrar. Ele rescindiu meu contrato, os 2 anos de contrato que eu tinha, como rescisão, porque eu ia pedir, né, para sair, então eu ia abrir mão de tudo que
que eu tinha para receber e tal. Ele rescindiu o contrato, me pagou os 2 anos de contrato que eu tinha, liberou o fundo de garantia, tudo. Então, assim, você vê quando Deus ele tá no projeto, é bênção na certa, né? Então, assim, saí dali, recebi tudo que tinha para receber, né? Financeiramente foi muito bom para mim, porque eu ia para um clube grande, mas o salário ia ser muito pequeno, era um contrato de risco, agora. Então eu recebi o valor do Atlético, que dava para mim manter esses 6 meses tranquilo lá, e aí fui pro Inter. E aí, chegando no Inter, fui pro Sub-23. E aí, ali no Sub-23, comecei a jogar, tava um pouco acima do peso, né? Porque não tava treinando e tal. Daí comecei a treinar, jogar no Sub-23. Tipo eu, assim. Aí comecei a jogar ali no Sub-23, comecei a ir bem. Comecei a me destacar e tal. E aí, meu contrato era de 6 meses. E aí, eu fui pro Sub-23, aí comecei a jogar e tal, fui indo bem, e na época o treinador do Inter era o Abel Braga. Abel Braga. Isso. E aí, daí às vezes a gente treinava com o profissional e tal, mas nunca chamei a atenção dele. E aí eu lembro até hoje, assim, né? Mas eu sempre fazendo meu trabalho ali, mas sabendo que Deus tinha um propósito para mim ali. Eu nunca desacreditei disso. Eu sabia que no momento do Senhor, Ele ia abrir as portas e as coisas iam acontecer. E aí, mas como a gente é falho, né? A gente é ser humano e a gente é imediatista, a gente quer tudo. E aí, toda vez que eu ia treinar quanto profissional, quando eu ia treinar lá, eu falava, não, é hoje que o Abel vai me ver, eu vou subir profissional, vou renovar meu contrato, e isso nunca acontecia. E aí eu lembro até hoje, assim, que faltava 1 mês para acabar o meu contrato, dos 6 meses. E aí a gente já fica naquela aflição, né? Por mais que a gente sabe que o Senhor vai prover, a gente é ser humano, né? A gente começa a pensar, nossa, o que vai ser agora, né? Tenho minha esposa, meu filho, né? Se eu não renovar meu contrato aqui, para onde que eu vou? Aí começa aqueles conflitos na mente, né? Mas Deus ele é tão bom, né? Que ele tem misericórdia, né? Por esses nossos pensamentos, né? E aí a gente foi treinar com o profissional, assim. Daí era um treino, assim, que até os meus companheiros falaram, de novo, treinar com o profissional só para completar, sabe? Só para completar lá o time e tal, não sei o quê. E na minha cabeça, eu já tava pensando assim, não, hoje vai ser o dia que o Senhor vai me honrar ali, e as coisas vão acontecer e tal. E na ida ali, porque a gente ficava numa outra cidade vizinha e o profissional ficava na capital, né? Uhum. E a gente ficava na região metropolitana ali de Porto Alegre. E aí a gente indo no ônibus, e aí eu falando com Deus, né? Eu falei, Senhor, que eu consiga fazer um bom treino hoje e tal, que se for da tua vontade, que se for da tua vontade que eu possa ali despertar o interesse do Abel, né, que é o treinador do profissional, para mim ter uma oportunidade no profissional e tal. E aí fui para esse treino. E aí nesse meio período até chegar o treino ali, né, meus companheiros falaram, de novo, ir lá para completar e tal, não sei o quê. Tomara que seja rápido e a gente vai embora já logo e tal. E eu quieto, né. E aí nesse treino, esse treino eu joguei de uma maneira assim que eu nunca joguei na minha vida, até hoje. Dando gacho. Foi assim, eu fazia coisas que depois eu parei para pensar assim, eu falei, realmente o Senhor estava com a mão de poder ali sobre a minha vida e era para acontecer mesmo. Fiz gol, dei passe, driblava todo mundo, o zagueiro, o Índio, era um dos maiores ídolos
do Inter. No caso, era o Sub-23 contra o Isso, contra o profissional. Esquenta, né? Tipo, mesclava, assim, sabe? Completava o que tava faltando no profissional, porque eles jogavam no final de semana, aí aqueles que não jogaram, que ficaram no banco, eles faziam um coletivo na segunda-feira. Para deixar todo mundo em forma, né, e tal. E aí sempre ia alguém do Sub-23 para completar. Ou ia o time todo e fazia um contra o outro, né? E nesse dia foi alguns atletas só para completar. Esse dia o Tabitha estava voando. E aí, nesse dia ali, realmente eu vi que o Senhor, quando Ele quer, não há nada assim que possa impedir, sabe? E aí, nesse treino, como eu falei, fiz gol, dei passe, dei caneta, dei chapéu, fiz tudo que eu nunca tinha feito. Ele faz mesmo, eu já vi. E aí, eu lembro até hoje, no meio do treino, assim, é muito difícil isso acontecer, assim, no futebol, né? No meio do treino, assim, o índio veio e falou comigo, falou assim, você tá confiante hoje, né? Eu falei pra ele, gente, é minha oportunidade, né, cara? Eu quero tá aí com vocês e tal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim pra mim, esquece o índio que foi campeão aqui no Inter, que tem moral aqui, que todo mundo respeita. Se tiver que dar caneta, dá caneta mesmo. Se tiver que ir pra cima, vai pra cima mesmo. Não respeita, faz o teu futebol. Desenrola. Aí dali... Faz teu nome. Aí parece que saiu o peso das minhas costas, assim, né? E aí eu fui muito bem naquele treino ali. E aí acabou o treino, e aí a gente ia pro ônibus para ir lá para onde era a nossa sede, né, do Sub-23, e aí eu tô saindo assim no portão, assim, né, e falando assim, né, comigo, assim, conversando com Deus, falei, felizmente não foi dessa vez, né, mas o Senhor vai prover todas as coisas. Quando eu tô saindo no portão, assim, o Abel tá no meio campo, assim, daí ele é carioca, né, aquele jeitão dele. Daí ele gritou assim, ô garoto! Daí eu olhei assim, tava indo com meus amigos, com os outros companheiros, né? Daí a gente olhou pra trás assim. Daí ele, você mesmo, vem cá. Daí eu voltei, fui lá no meio campo lá. Daí ele falou, pô garoto, fez um bom treino hoje e tal, gostei, foi muito bem. Essa semana você vai ficar treinando aqui com a gente semana toda. E a gente vai te avaliar, ver como é que você vai ir. E essa semana era a semana de Grenal, um dos clássicos mais importantes aí, vamos dizer, do Brasil, né? E aí ele falou, você vai ficar essa semana aqui com a gente, semana de Grenal e tal. Daí eu falei, não, tá bom, professor. Obrigado aí pela oportunidade. E a partir dali eu fiquei aquela semana ali, fui bem a semana toda, fui convocado pro Grenal, entrei no jogo. Infelizmente a gente perdeu nesse jogo, mas eu entrei 10 minutos, eu acho, e fui bem até, e depois dali faltava 7 partidas para acabar o Campeonato Brasileiro, aí jogamos contra o Grêmio, perdemos, daí fomos jogar contra o São Paulo lá no Morumbi, ganhamos de 2-1, voltamos, pegamos o Botafogo, e depois, pegamos o Atlético Mineiro, saímos contra o Botafogo, e voltamos em casa contra o Palmeiras. E aí, pastor? Aí pegou o nome dele, pastor. E quando Deus quer honrar uma pessoa, ele vai usar o palco que Deus vai escolher para cumprir a promessa na vida dele, é nada mais, nada menos com o maior do Brasil. Não podia ser com o menor. Os dois maiores do Brasil. Se é com o menor, não ia fazer efeito nenhum. Aí Deus falou assim, eu vou usar... Começou, soldado, começou. Eu vou usar o que tem de melhor para eu cumprir minha promessa. Quero tomar uma água agora, depois dessa. Continua, Chideiro, continua. Segue. E daí, nesses outros jogos, eu fui muito bem, né? E aí... chegou a semana do jogo contra o Palmeiras, né? E aí, no jogo anterior, um dos atacantes tinha sido expulso, se eu não me engano, ou tinha levado o terceiro cartão amarelo. Eu não tinha ainda jogado como titular, só tinha entrado nos jogos. E aí um dos atacantes, se eu não me engano, ele estava suspenso, né, na época eu acho que foi o Rafael Moura, se eu não me engano. Rafael Moura jogou no meu time, é o He-Man do Pará. E aí Rafael Moura suspenso, aí tinha o Eduardo Sacha também, tava com dor, passou a semana toda com dor e tal.
E aí do meio da semana ali, quarta, quinta, pro final de semana, o Abel me chamou. Ele falou, garoto, a gente tá sem atacante, né? O Rafael Moura tá suspenso. Se eu não me engano... Não, o Rafael Moura não tava suspenso. Ele jogou esse jogo. Era outro atacante que eu não me recordo agora. Acho que foi Jorge Henrique, se eu não me engano, que jogou no Corinthians. Uhum. E aí falou, garoto, eu tô pensando em começar o jogo com você como titular contra o Palmeiras no domingo. Você tá bem e tal? Eu falei, não, professor, pode contar comigo e tal, né? E aí a semana foi indo, e aí chegou o jogo contra o Palmeiras. E aí, voltando lá atrás, né, na profecia. Né? E aí, e quando Deus, ele quer agir na vida do servo, também tem o inimigo que quer agir contra isso, né? Frustrar a promessa. Para que a promessa não se cumpra, né? Exato. Esse é o objetivo dele, né? Uhum. Que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o objetivo dele é atrapalhar, né? Eu sei bem o que é isso. Então, aí aí a gente foi pro hotel no sábado, né? Como de costume, a gente sempre antes dos jogos a gente vai pro hotel, dorme no hotel para jogar no outro dia, né? E aí no sábado a gente foi, que chama concentração, né? Fomos pro hotel, tudo. Aí depois do treino ali da manhã, aí ficamos no hotel. E aí na madrugada do sábado eu acordei passando mal, velho. Nossa, dor na barriga, dor no corpo, mal assim, sabe? Fui muito no banheiro e tal. Não sei se eu tava nervoso ou se realmente era uma ação do inimigo para que aquilo que Deus queria cumprir na minha vida não se cumprisse, né? E aí passei a sábado inteiro, não consegui dormir a noite toda, acordei no outro dia, aí liguei para minha esposa e falei para ela, Vida, não acordei bem hoje, tô mal, vou começar o jogo como titular, né? Oportunidade da minha vida e tal, mas eu não tô me sentindo bem e tal, não sei se eu vou jogar esse jogo. E aí a minha esposa, muito sábia, né, pegou e falou assim, que ela me chama de Vida também, né, Vida, a gente tem um Deus que pode todas as coisas, e se você crê que o Senhor pode todas as coisas, até a hora do jogo o Senhor vai te curar, então crê nisso antes do jogo. Tem tempo ainda, né? Entrega, né, a sua vida diante do Senhor, pede pro Senhor, né, repreender, né, tudo isso, e vamos crer que o Senhor vai dar a vitória e tal. E aí eu comecei, daí fui pro café da manhã, né, daí eu falei assim, Senhor, se eu conseguir tomar o café da manhã, eu vou jogar esse jogo. Aí fui pro café da manhã, não consegui nada, nem água eu conseguia tomar. Eita. Nada parava no meu estômago, vomitava e tal, não conseguia. Aí, beleza, daí não consegui tomar café da manhã, fui pro quarto, voltei, aí ficamos ali, o jogo era de noite. Aí eu falei, se eu almoçar, eu vou pra esse jogo. Não vou falar pra ninguém. Não consegui almoçar, cara. Não consegui comer nada. Tomei um pouco de suco e tal. E aí eu fui e chamei o médico. O médico era muito meu amigo na época. Daí eu falei pra ele, doutor, eu não dormi a noite toda, não consegui tomar café, não almocei. Cara, não sei se eu vou conseguir jogar não, tô mal, velho. E aí, daí eu falei pra ele, mas não fala pro Abel, porque senão o Abel vai me tirar do jogo. Te cortar na hora. Ele vai me tirar do jogo. Daí ele, não, fica tranquilo e tal. Aí tô descendo pro lanche da tarde, né? Tá me esperando na entrada do refeitório o Abel. O doutor tinha falado pra ele. Aí o Abel, com aquele jeitão dele de paizão, né? Daí ele me chamava de Tuxê, né? Que era o meu apelido, né? E aí, Tuxê, como é que você tá? Não, tô bem, professor. O doutor falou que você não conseguiu dormir à noite, tal, que você tá mal. Falei, não, que isso, professor, tô bem, só não consegui dormir bem e tal. Daí ele pegou e me olhou assim, falou assim, aquele jeitinho carioca, né, deles lá. Você tá nervoso, garoto? Perguntou pra mim, né? Você tá nervoso? Daí eu falei, não, professor, tô tranquilo, mas por dentro eu tava... Milhões de emoções passando. Não, tô tranquilo, professor, e tal, tô bem.
E aí falou, não, vai me avisando, se você não estiver bem, você me fala que a gente coloca outro jogador, né? Eu falei, não, tranquilo, professor, tô bem. E aí não consegui lanchar, aí beleza, fomos pro jogo. E eu mal demais. Sem comer nada o dia todo. Sem comer nada, só água. Mal demais, água e Gatorade. E não parava nada na minha barriga. E aí eu ligo pra minha esposa indo pro jogo, vida, tô mal, não tô conseguindo ficar em pé, tô muito mal, acho que eu não vou jogar não. E aí a minha esposa, não, creio que o Senhor vai dar uma benção. E acredito que a minha esposa, não sei se foi nervosismo, minha esposa ficou mal também, meu filho ficou mal, vomitando, diarreia. Um ataque espiritual, pastor, né? Com certeza. Um ataque Depois espiritual. A gente... Porque você fica ali na adrenalina, ali, você não consegue olhar com olhos espirituais, né? A prova de que não era emocional foi ter chegado na sua casa. Isso. Porque se era só isolado com você fala, não, pode ter sido emocional. Ser, isso. Mas a partir do momento que chega lá na sua casa, pode se desequilibrar tanto lá... E aí a minha esposa falou, Vitor, você não acredita, o Davi tá vomitando... diarreia, eu tô mal demais, vomitando, não sei nem se a gente vai pro jogo. Infelizmente a gente não vai conseguir ir pro jogo e tal. Falei, não, tá bom e tal. Aí chegamos no vestiário e tal, daí de costume, que eu sempre faço, chego no vestiário ali, coloco a minha Bíblia, minhas coisas no lugar, né, cada um tinha seu lugar ali. E aí ajoelhei ali, orei ao Senhor e tal, que eu sempre faço, né, antes dos jogos. Orei ao Senhor, entreguei aquele momento ali ao Senhor e sentei ali com meu fone de ouvido, escutando louvor. Eu tô sentado ali, quando começa a me dar um calor, velho, assim, muito, muito calor, assim, começa a transpirar, sabe? Transpirar demais, assim, quente. E comecei a me sentir melhor, assim, né? Daí eu falei, nossa, graças a Deus, tô me sentindo melhor, né? E tal. Daí fui pro aquecimento, aí todo o tempo a galera pressionando, e aí, Tarbes, como é que você tá? Vai dar pra jogar e tal? Não, vai sim, vai dar pra jogar e tal. E aí fui pro aquecimento e tal, e ali no aquecimento comecei a transpirar demais, assim, corpo quente. E aí fui melhorando. Voltamos do aquecimento antes do jogo, eu já tava me sentindo bem, mas não tava 100%, porque eu não tinha me alimentado e tal. E aí daí eu cheguei no vestiário, olhei no celular, uma mensagem da minha esposa, vida, estamos indo pro jogo. E o meu sonho era ver a família. Era entrar com o meu filho em campo, né? Porque sempre lá no Beira-Rio, imagina, né? Faz um corredor e as crianças entram em campo com os atletas, né? Legal. E era o meu primeiro jogo como titular no Inter, né? Como profissional e tal. E o meu sonho era entrar com o meu filho no colo e tal. E aí infelizmente não vai dar, né? E tal. E aí a minha esposa, a gente já tava ali pra ir já pro corredor já pra subir. No corredor pra ir já pro gramado, né? E tal, pra cantar o hino ali. E a minha esposa chegou com meu filho. E antes disso, meu filho tinha acabado de vomitar todo. Tava só com a camisetinha do Inter, de fralda. Entrou assim, daí eu peguei ele, entrou no colo comigo e tal. E aí daí começou o jogo, eu comecei bem o jogo e tal. E aí falei, não, hoje vai acontecer e tal. Teu nome. E aí tem até o lance no YouTube, né, desse gol que eu fiz ali. E aí o D'Alessandro pega uma bola assim na ponta, assim, no escanteio, e aí começa a fazer aquelas magias que ele fazia ali. Ele era ninja, né? Começou a balançar assim, e eu tô atrás, assim, na entrada da área, assim, pedindo a bola pra ele. E aí ele toca pra mim, eu domino assim de direita e tento, que não é minha perna boa, né? Minha perna boa é a esquerda, e eu tento colocar no canto, assim, né? Do meu lado direito, assim, né? Só que como a minha direita não é muito boa, ela saiu um chute meio mascado. E aí, do nada, obviamente foi a mão do Senhor ali, o zagueiro na época era o Vitor Ramos, se eu não me engano. Do nada, assim, o Praz era o goleiro, já tava assim pra encaixar a bola. Ele vem e dá um carrinho na bola, a bola desvia, vai no ângulo, velho. No ângulo, assim, a bola. E aí, assim, a hora que a bola foi indo, assim, parece que tudo ficou em câmera lenta. E aí entrou no ângulo a bola, assim, estádio 43 mil pessoas tinha.
no estádio. Primeiro gol. Era um jogo que o Palmeiras brigando para não cair em 2014 e a gente brigando para entrar direto para Libertadores. E aí eu fiz esse gol. E aí, eu não, na hora ali, são muitas emoções, você pensa um monte de comemoração, um monte de coisa, né? E a minha comemoração eu sempre beijava a aliança e tal, né? E apontava para minha esposa que sempre estava na torcida e tal. E aí, eu não tinha costume de fazer gol e ajoelhar ali, né? E levantar a mão pro céu e tal. Eu sempre ali, que eu sou um pouco tímido, na minha timidez, eu sempre ali agradecia a Deus ali pelo aquele gol e tal. E nesse dia eu fiz o gol e saí correndo para a linha de fundo, com os braços abertos. E aí ajoelhei na ponta, assim. Se eu não me engano, até tem uma foto assim. Ajoelhei e apontei o dedo pro céu. Como a profecia da irmã falou. Como a profecia se cumpriu. E a partir dali foi só bênção, o Senhor abriu as portas. O meu contrato que faltava 1 mês, eu nunca vi isso, eu acho que nem pode hoje um atleta entrar em campo com um contrato faltando 1 mês para acabar, não sei, se eu não me engano, os clubes não deixam, não tem como, porque qualquer clube pode vir e levar o jogador, né? E eu entrei em campo... Tem que amarrar muito bem o contrato, né? E eu entrei em campo com o contrato faltando 1 mês e acabou aquele jogo ali, eu lembro até hoje, a gente reuniu, ganhamos de 3-1 do Palmeiras. E aí eu fiz o primeiro gol, e aí ganhamos do Palmeiras ali, 3-1, direto para Libertadores e tal. E aí aconteceu uma coisa que normalmente não acontece assim no futebol, assim. O treinador sempre fala de todo mundo, fala, agradecer o grupo e tal, né, pela entrega, por tudo e tal. E aí estamos na roda ali, e aí o Abel pegou e falou assim, hoje eu queria citar um nome aqui e tal. Daí falou, o menino aí que chegou agora e tá nos ajudando muito e tal, não sei o que. Queria agradecer, me chamavam de Tuxê, né? Queria te agradecer, Tuxê, e tal, pela tua entrega, dedicação e tal. E aí o presidente, tava todo mundo assim, daí ele falou, não sei como tá a sua situação, não sei como que vai ser daqui pra frente, mas se eu ficar aqui, eu queria que renovasse o seu contrato e tal, não sei o quê. E aí, depois dali, eu renovei o contrato 3 anos. Já assinou já o contrato Abelão. O Abel já começava, falava muito de mim pra torcida, caí na graça da torcida, do Abel, e aí depois dali foi só vitória. Foi só bênção, a promessa se cumpriu do Senhor, e as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, e foi só bênção. Mas quando eu conto isso pra mim assim é muito marcante porque você vê, você ter uma vida conduzida por Deus, né? É diferente, né? Eu podia muito bem falar, não vou jogar, não tô bem. Tô mal, não vou jogar. Né? E não vou conseguir jogar, porque é o normal, né? De você falar se você não tá bem. É um jogo importante. É um clube que você ama de coração. Você não vai arriscar jogar mais ou menos e o time perder por conta do seu desempenho. Mas se você não joga, você vai perder essa chance. Mas aí tá a diferença, né? De você ter confiar, a vida, né, conduzida por Deus, né? E ele vai trilhando o seu caminho, né? Vai ajeitando todas as coisas, vai mudando, vai colocando, vai tirando. Vai colocando pessoas. Até chegar onde ele quer. Vai colocando pessoas no caminho e, sem dúvida nenhuma, o Senhor colocou muitas pessoas no caminho dessa minha trajetória. O Abel foi um deles, que foi treinador, assim, que vamos dizer que obviamente foi o Senhor que me abençoou, mas usou também o Abel ali para me ajudar muito. Depois dali as coisas começaram a acontecer, as portas foram se abrindo, e aí foi só benção. Você estava falando, eu me lembrei de Jó, né, 37:15. É um verso em que um dos amigos de Jó faz um questionamento a ele, uma pergunta, e no verso 15 a pergunta é: você sabe como Deus opera por um acaso, Jó? Você sabe como Deus opera, como Ele manifesta
o seu brilho entre as nuvens, né? Ele estava falando dos relâmpagos, brilho entre as nuvens é relâmpago. E claro que isso não tem uma resposta, mas isso é uma forma de despertar a gente, porque às vezes a gente passa por situações, Tyberson e Alex, que você olha e fala assim, cara, isso aqui é meu fim. E aí, quando você vislumbra uma circunstância desfavorável versus a promessas, ao cuidado, a chamada, aquilo que Jesus representa, você fala, parece que não está fazendo sentido. E a verdade é que muitas vezes as coisas se complicam para se ajustarem. Então, como é que, né, você fala, poxa, agora que era para acontecer minha oportunidade, eu passo o dia, a noite anterior, vai tudo dando errado, inclusive da minha esposa não estar naquele momento, enfim. E aí é como se houvesse essa pergunta de Deus, você sabe como é que eu opero? Porque se desse tudo certinho, esse testemunho talvez não estaria na sua boca hoje aqui, as pessoas não poderiam compartilhar do que Deus fez na sua vida, essa grandeza que Deus fez. Então, muitas vezes as complicações na nossa vida é uma maneira de Deus usar circunstâncias desfavoráveis para transformá-las em favoráveis e mostrar que é Ele quem faz. Que não foi o café da manhã que te deu a força, não foi o almoço, não foi o lanche da tarde, mas foi o Espírito de Deus que naquele dia sustentou você, que trouxe cura, sustentou você num jogo de alto rendimento, 90 minutos de, né, intensidade, tudo, e você tendo que correr e tendo que... E Deus sustentando para quê? Para cumprir exatamente um propósito, uma promessa. A gente não sabe, mas Deus está sempre trabalhando. A gente nem sempre vê, mas quando Jesus fala assim, o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho, Ele está dizendo, eu estou sempre trabalhando. Vocês param, vocês descansam, vocês precisam dormir. Deus não, Deus está sempre trabalhando. E você que está acompanhando a gente, creia nisso. Talvez você não está vendo sentido, como o Tyberson não via, como o Touché não via. E Deus vai fazer com que tenha sentido no tempo certo, na hora certa, transformando a adversidade e as circunstâncias negativas no grande milagre para a tua vida, para a tua carreira, ou talvez no maior, né, ponto de testemunho teu. Você deve ter muitos, mas qual que é o maior testemunho? E você fala, cara, o maior testemunho é esse. A gente vê que vibra, né, no teu coração essa sua experiência com Deus nesse dia aí contra o maior time lá do Brasil. Dá pra ver o brilho nos olhos dele, né? Quando ele tava falando. Eu vi, né? Tyberson, me conta aí como foi a história que tu quase foi jogar no meu time. Rapaz... Libera essa história pra nós aí. O maior do norte. E eu vou te falar, eu tinha muita vontade de jogar no Paysandu, sempre joguei contra várias vezes e acompanhava o Paysandu, né? A gente sabe a grandeza que é o clube, né? E em 2018 eu tava no Inter e aí eu tinha acabado de voltar do Juventude, 2017 tinha saído do Juventude e voltado pro Inter. E aí tava recuperando de uma lesão e tal. E aí eu recebi uma proposta do Paysandu em 2018 e já tava tudo certo já. E aí também foi uma experiência que eu tive com Deus nessa minha ida, que daí em 2018 eu fui pro CSA, não fui pro Paysandu. Mas também foi uma experiência muito grande assim com Deus. Que eu já estava tudo certo, eu ia ir para lá e tal, né? E aí num culto, o Senhor falou comigo que eu não ia para o lugar que eu estava pensando, que eu queria, mas que Ele ia me levar para um outro lugar que ia ser bem melhor para mim. E no começo, assim, eu não entendi muito bem, porque na época, em 2018, o CSA estava na Série B também,
Paysandu também estava. Mas se você for botar de história no futebol brasileiro, Paysandu é maior que o CSA. É mais antigo também. Né? Mais antigo, né? Em termos de história. 1914. Então, assim, eu queria ir pro Paysandu, porque a visibilidade ia ser melhor, né? E a gente tem muito relatos de atletas que vão para o Paysandu e a carreira desponta e vão para grandes clubes, né? O Paysandu, ele tem essa visibilidade, assim, o jogador vai bem lá, os clubes vêm em contrato, porque sabe da pressão que é jogar lá, né? Sabe da dificuldade que é jogar lá por conta da torcida e tudo, Fala, né? Sobre isso também agora aí. Como é que é ver a Fiel lá de baixo? A Fiel bicolor lá em cima. Tremenda, é uma pressão grande, viu? Eu vou te falar. Você olha ali, se você não estiver bem psicologicamente, não estiver acostumado com aquilo ali, você dá uma tremida. Porque lá em cima tá tremendo tudo. É verdade. E então eu tinha esse desejo de ir, mas o Senhor tinha algo para mim no CSA. E o interessante disso é que quando você serve a Deus, você faz uma escolha, né? Até a palavra diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, não é mais a minha vontade quando eu escolho servir a Deus, é a vontade do Senhor, é aquilo que Ele quer para a minha vida. Por mais que pareça que aos meus olhos não vai ser bom ou alguma coisa assim, o Senhor sabe o que tem lá na frente, né? E não que lá no Paysandu não ia ser bom, né? Muito. Porque, como eu falei, é um grande clube também, né? E aí eu já estava tudo certo, tudo conversado, o diretor de lá, eu não lembro quem era o diretor na época, mas já tinha me ligado, acredito que era ele, já tinha me ligado, já estava tudo acertado, o Inter já tinha liberado, e aí meu empresário me ligou. Tibers, tem uma proposta do CSA, e é uma proposta bem melhor e tal, né, financeiramente, e o pessoal lá já te conhece e tal, já queria, né, te contratar e tal. E aí eu lembrei que o Senhor tinha falado que não era aquilo o que eu queria, né, era outra, né. E aí veio o CSA, e aí eu optei para ir pro CSA. E aí, CSA Alagoas? Isso. Aí, infelizmente, não fui pro Papão. Uma pena, hein? Mas lá no CSA foi uma bênção, fui muito usado por Deus lá, tive muitas experiências lá. O CSA nesse ano subiu para a Série A, né? Eu não joguei muito, né? Joguei alguns jogos lá, mas o CSA foi muito bem, né? Tive muitas experiências ali. E ali em Maceió foi um momento que eu tive muitas experiências com Deus. Não que eu estava fraco espiritualmente, mas eu me fortaleci muito espiritualmente ali no CSA. Então, às vezes você está olhando para um lado profissional, está olhando, né? Mas o Senhor tinha outro projeto para mim, né? Que era me fortalecer espiritualmente, me dar experiências novas, né? E eu fui muito usado ali em Alagoas. Então, infelizmente ou felizmente, né, eu acabei não indo pro Paysandu e fui pro CSA. Mas o Paysandu tem um carinho especial, porque, como eu falei, é um clube gigante, né, a história que tem. E queria ter jogado, mas infelizmente acredito que não vai dar para mim jogar no Paysandu. Uma pena, ia ser uma bênção, tá todos nós lá. Pastor, você não tem noção que esse homem corre. Não tem noção, esse menino corre demais. Ele pensa que tá na zaga, quando ele tá do nosso lado, lá na frente, lá, cruzando a bola pra fazer gol de cabeça, de peito, de costa. E outra coisa, a bola bate nele e entra no gol. Não tem como não entrar. A bola tocou nele, é gol. Tem cheiro de gol. Não precisa nem olhar pra bola. A bola bater na costa dele e cai no gol. É verdade. Você tá doido? Mas eu sou muito grato assim a Deus por tudo que
que Deus realizou na minha vida, assim, até hoje, eu diria que eu sou um milagre, assim, de Deus. Eu sempre falo, eu não sou exemplo de servo para ninguém, eu falho muito, né? Tenho os meus defeitos, mas o Senhor tem muita misericórdia comigo, tem muita paciência comigo, e desde do dia que eu escolhi servir ao Senhor, né, foram tempos difíceis, porque você ser servo não é fácil, né? É muito difícil você ser um servo fiel, né? Você escolher, tomar essa decisão de servir a Deus. Imagina para você que tem a visibilidade muito grande, né? Ainda mais... Muito assédio. No meio do futebol é muito difícil, né? Eu diria que não só no meio do futebol, hoje em dia o mundo em si, tá difícil você ser cristão, você ter o seu posicionamento, né? Porque hoje, às vezes, você vai no lugar, você fala de Deus, aí a pessoa que ainda não teve uma experiência aí já fala que você, né, é fanático, que você não respeita as pessoas, que você só quer falar de Cristo e tudo mais. Mas eu sou muito grato a Deus, assim, por tudo que ele fez na minha vida, a família que ele me deu hoje, a minha esposa que deve estar assistindo, meus filhos, tenho 2 filhos hoje. Meu filho mais velho, Davi, toca na igreja. Que bênção. A minha filha Alana também ama cantar na igreja. Quais as idades dos seus filhos? O Davi tem 11 anos e a Alana vai fazer 7 agora. Que legal. Dia 26 de abril. Davi toca o quê? Davi toca violão. Que legal. Então, para mim, assim, eu diria que eu deixaria tudo que eu conquistei no futebol, tudo que o futebol me deu, eu trocaria por isso que eu tenho vivido, assim, sabe? Pela família que Deus me deu. Eu acho que isso não tem história no futebol, não tem nada que seja mais valioso que isso. É ser servo de Deus, é servir a Deus, é ver Deus agindo assim na minha vida, e o meu desejo é que eu possa ser usado aí para levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, né? Amém. E que Deus continue fazendo o que ele tem feito na minha vida. Queria até aproveitar aqui, pastor, para já fazer um convite para ele lá na casa, né? Sempre as portas, corações e braços estão sempre lá abertos. Pra gente lá. Com certeza. Qualquer hora dessa lá, sem compromisso. Vai lá, faz uma visitinha para nós lá. Com certeza. Vai ser muito bom ter você lá conosco. Vou lá com a minha família até para vocês conhecerem a família. Legal. Vai ser um prazer. Você sabe que você estava falando, Tyberson, e eu me lembrei também do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele usa o atletismo para trazer um exemplo, uma lição espiritual. E aí, quando você falava, inclusive, de você não se sentir uma pessoa, um exemplo e tal, mas Paulo traz um ensinamento que para você, inclusive, é até mais fácil de você entender porque você foi um atleta profissional. Sim. Ele usa um exemplo do atletismo, e como você conhece muito bem a linguagem do ser um profissional, né, da área do esporte, você vai conseguir entender, porque o que é importante, o que é que voga na vida de um atleta profissional? Voga o quanto ele precisa fazer de renúncias, de escolhas, desde a alimentação, a regra com o sono, a disciplina que ele precisa ter, porque o cara gostando ou não de treinar, tem gente que gosta só de jogar o futebol, mas quem não é atleta não sabe que por trás de um jogo num domingo, de tarde, num sábado, seja lá o dia que for, existem 4, 5 dias de preparação, treinamento físico, treinamento de musculatura, treinamento de corrida e tantas coisas. E para que você consiga viver isso, você tem que fazer
muitas escolhas de renúncias, muitas decisões, e aí olha exatamente o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí ele vai dizer, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo está usando esse exemplo do atletismo, trazendo uma lição espiritual para a gente, dizendo o seguinte, olha, todos os que competem, você que competiu, tanto você se submetia a treinamentos rigorosíssimos, né? Você estava sempre sendo levado fisicamente ao seu máximo, né? Nos treinamentos acontece isso, corridas e tantas coisas. Então, vocês fazem isso, por que você se submetia a tudo isso? Por uma coroa, pela vitória, por uma temporada, por um título, né? Eu não sei quantos títulos você teve experiência de ganhar com equipe, fazendo parte de um time. Eu acredito que alguns pelos times que você participou. E aí Paulo fala, imagine que vocês que assistem atletismo ou que são atletas fazem e veem as pessoas se submetendo a tudo isso por algo que é corruptível. Quanto mais a gente deve se esforçar por aquilo que é eterno, por uma coroa que dura para sempre. Então fala um pouquinho para a gente sobre, né, um pouco dos esforços que você tem como atleta e como é que você vê, né, o que é que a Bíblia traz para a gente de lição em dizer assim, cara, se esforça um pouco mais, sabe? É difícil orar, é difícil jejuar, é difícil talvez uma disciplina espiritual, de você ler a Bíblia, de você ir inclusive aos cultos, se tem uma pessoa assistindo a gente, estou com uma dificuldade, tenho uma dificuldade de ir à igreja, de ir aos cultos, de ir às celebrações, mas pense exatamente nesse detalhe, o quanto a gente precisa se submeter. Mesmo assim, é difícil, eu não gostaria, mas eu farei, porque eu tenho um alvo. Quantas vezes o Tyberson saiu de casa se arrastando, falou, cara, tem que treinar hoje. Essa palavra ela é maravilhosa, né? E essa palavra ela vem e fala muito na vida do servo e também de um atleta, que eu vejo que é o principal de um servo, é a disciplina. Se você não tiver disciplina, tanto agora falando de ser atleta e também ligando ao ser servo, né, do Senhor. Se você não tiver disciplina em ambos, você não consegue alcançar a coroa eterna. Sim. Porque você precisa ter disciplina. Porque muitas das vezes, como você falou, você vai chegar cansado, você vai adoecer, né? Você vai ter coisas do dia a dia para fazer, você vai ter o filho para cuidar, você vai ter o filho para levar na escola, para levar no treino, né? Você vai ter ali a sua esposa para você ajudar ela nos afazeres do lar também. Sempre vai aparecer uma coisa, uma desculpa para você. Então, tem muitas coisas que às vezes acabam, né, tirando o foco e também ao mesmo tempo te cansando, né? E é difícil você ter essa disciplina, tanto como atleta como servo. É difícil, depois de um dia difícil, depois de um dia cansativo, você chegar em casa e ter um momento ali com o Senhor. Eu não vou falar que eu faço isso. Muitas das vezes eu não consegui fazer isso, porque meu corpo, a gente é humano também, a gente é falho. Acaba relaxando. Você, né, acaba cansando no dia a dia, né? E aí você não consegue, às vezes, muitas das vezes, ler a Bíblia, tá nos cultos,
E aí que entra a disciplina, né? Como tá escrito ali na palavra. Você muitas das vezes você se esforça tanto, né, pelo seu trabalho, por uma corrida, como está escrito ali, né, por algumas outras coisas, e por que não você não se esforçar também para servir ao Senhor, para estar nos cultos, né, para ler a palavra do Senhor, que é isso que vai te trazer, né, sabedoria, que vai te trazer refrigério pro dia a dia, e que vai te dar mais disciplina, né, porque você servir a Deus é isso, é dia após dia. Você não vai lá na igreja, você vai lá, recebe uma bênção, participa do culto e aquilo ali é para sua vida toda, você está salvo. É dia após dia você vai ali e vai, né, vai plantar, vai galgando, né, passo a passo, vai plantando, vai colhendo. E para isso você precisa ter uma disciplina, você precisa vencer o cansaço, né? Você precisa muitas das vezes vencer aquela luta que você está passando, né? Que não é fácil. Eu tenho a minha luta, você tem a sua, você tem a sua. Então, eu diria que a vida do servo, se eu perguntar para você, Alex, se eu perguntar para o pastor, tá tudo bem com vocês? Se vocês me falar que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo, eu vou falar que não tá certo. Não. Porque a vida do servo, ela é isso. Eu tenho até um amigo que ele costuma dizer: tudo é muita coisa. E eu mudei a minha abordagem com as pessoas ao longo do tempo, depois inclusive dessa ideia, desse conceito. Então eu geralmente pergunto: você está bem? Porque eu dizer assim, você está bem, é diferente de eu dizer, está tudo bem. E a gente costuma, já na introdução, numa saudação com uma pessoa, a gente já costuma mentir aí, porque você diz, o que a gente costuma dizer? Tudo. Bem. Se eu chego para você, tudo bem? Você automaticamente diz tudo. E aí você fala, não, peraí, tem uma área na minha vida que não está bem. Então eu mudei a abordagem com as pessoas e hoje eu pergunto para as pessoas, você está bem? Porque eu posso ter uma porção de coisas que não estão bem na minha vida, mas eu comigo, eu com Deus, posso estar bem, né? Porque as tribulações podem estar no meu entorno, mas o permitir que elas entrem em mim, que elas me dominem, é uma outra coisa, né? Então, vamos supor, o medo pode estar me apavorando com uma ou outra circunstância, mas eu permitir que esse medo me domine é uma coisa diferente. Então, eu posso estar bem no meio de uma grande tempestade, posso estar bem no meio de uma situação que ainda não se completou. Isso aí se encaixa no conceito de prosperidade, pastor? Também você pode estar vivendo um problema financeiro, econômico e saber que aquela situação ela é momentânea, que aquilo não te define, que aquilo não vai te dominar. E às vezes acontece, você está passando uma privação econômica, a pessoa fala assim, tudo bem com você? Você fala tudo bem, e na verdade você está passando uma privação, você está enfrentando uma dívida ou você está enfrentando uma necessidade econômica. E então assim, agora a gente consegue descansar no Senhor como fez Abacuque, ainda que a figueira não nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação, disse Abacuque. Então ele está dizendo o seguinte, as circunstâncias podem estar desfavoráveis, mas aqui dentro eu tenho um posicionamento. Um posicionamento é que eu vou confiar no meu Deus, né? Eu vou esperar no meu Deus, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou proclamar o meu Deus. Jó falou isso, né? Jó é o cara que declara, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Quando Jó tem todas as perdas, ele que ele faz. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome. A confiança de alguém que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, mesmo as coisas não estando tão bem assim, nesse princípio. E aí você falava de disciplina,
E a disciplina é o ato da gente obedecer. E pensando justamente na vida do atleta, você tinha que cumprir uma disciplina rigorosa, técnica e tática, muito mais tática, porque daí você precisa estar onde o treinador está dizendo que você tem que estar. Fazer as jogadas táticas que ele entende que você tem que fazer. Mas você também tinha outras disciplinas a cumprir, você tinha as disciplinas físicas ligadas à alimentação, ligadas também ao treinamento, porque o cara que te dá o treinamento físico não é o técnico, não é o coach. É um professor de educação física que fala assim, você tem que ir lá na abdutora e fazer esse tipo de repetição, você tem que ir ali e fazer outro tipo. Então, aí você vai e se submete também. Então, eu fico olhando essa série, né, Paulo falando sobre atletismo, sobre a gente se submeter a um treinamento rigoroso, eu fico olhando, as disciplinas espirituais são a mesma coisa, né? O posicionamento que o coach te dá taticamente ali, talvez seja o lugar onde Deus te quer atuando. Você está vivendo onde Deus quer você atuando? Você está fazendo o que Deus está projetando para você? Né? A nossa missão, por exemplo... Né? Exato, a nossa missão como igreja, o Alex toca, eu não sei qual é o teu ministério, eu sou pastor, cuido de pessoas, do coração de pessoas, com isso, nesse cuidado eu prego, ministro, visito, oro... o Tai que está ali na técnica cuida de pessoas também, mas também trabalha na técnica, e a verdade é que é o seguinte, a gente pode fazer coisas diferentes, mas o propósito é um. O propósito é a gente estar no lugar e fazendo o que Deus está nos dirigindo para fazer. E sabe o que é que Deus nos dirige para fazer? Deus sempre vai nos dirigir a tocar vidas. Então, seja você jogando futebol, seja você tocando o seu contrabaixo, ou violão, ou bateria, que você é um músico extremamente, né, com multifacetas e virtudes, seja o Tai conduzindo a empresa dele ou trabalhando na técnica de um programa desse, o que ele está fazendo indiretamente, sem usar palavras, hoje ele está tocando vidas. Então olha só que a gente entra num campo e segue as regras. Mas aí para você atuar, você tem que estar também se alimentando da forma certa. A gente está lendo a palavra que é o alimento para a vida, a gente está se exercitando espiritualmente no jejum, na oração, que talvez seja nessa área do esporte, a recomendação do preparador físico. Então, estas demandas e esses detalhes é que vão acabar respondendo muitas coisas aí para a nossa vida, né, Tybus? Verdade. Isso aí. Interessante, pastor. Muito produtivo que você falou agora. Amém. Às vezes eu também me pego pensando assim, poxa, eu estou dando o meu melhor. Né? Recentemente agora eu me peguei pensando nisso, será que eu estou dando o meu melhor para a igreja? E eu vi que eu não estava, e agora eu estou tentando dar o melhor. Amém. Eu passando agora a dar mais atenção nas músicas que eu tenho que tocar lá na igreja, estou apoiando outras igrejas também, e estou tentando fazer o meu melhor. Isso é maravilhoso, quando a gente tem esse despertamento, é nada mais nada menos do que um despertamento do Espírito, né? Porque o Espírito de Deus está sempre despertando a gente a fazer isso, a gente fazer a melhor entrega. Quando Deus foi no céu buscar alguém para vir nos salvar, ele pegou o Filho, e era o único. Ou seja, ele pega o que ele tem de melhor no céu e envia para a terra. E às vezes a gente vai servir a Deus e a gente vai lá e olha e fala, deixa eu ver qual que é meu tempo que sobra para Deus. Né? Deixa eu ver aqui qual que é o dinheiro que sobra, que não vai fazer falta. Deixa eu ver o talento que sobra. E a gente às vezes faz o contrário. Deus deu o melhor e a gente dá o que é fácil, o que sobra. Davi um dia esteve diante de uma situação como essas, e ele era rei, e ele precisou oferecer um sacrifício para Deus. E a Bíblia fala que na condição de rei, quando ele
escolhe o lugar que ele quer oferecer o sacrifício, o dono daquela terra fala para ele: o senhor é rei, o senhor tem a terra, pode fazer o seu sacrifício aqui. E Davi se nega a receber aquela terra de presente e fala para aquele homem: eu jamais vou oferecer a Deus algo que não me custe. E ele compra aquela terra, mesmo sendo rei, mesmo recebendo a opção de tê-la de graça. Ele fala: não, eu vou lá no meu tesouro particular, eu vou pegar o valor que vale essa terra e vou comprar essa propriedade, porque é para Deus, e para Deus não serve o que não custa. Para Deus serve só o que tem valor, o que custa. E aí Davi compra aquela terra, oferece o sacrifício, e Deus aceita aquilo. E havia uma mortandade acontecendo em Israel, as pessoas perecendo. E quando Davi oferece aquilo se estanca e deixa de existir. Então talvez a lição para nós nesse tempo seja isso. Talvez a gente não conseguiu ainda romper em alguma área porque a gente está entregando o que sobra. Porque a gente está fazendo entregas que não correspondem a um treinamento rigoroso que nós deveríamos estar vivendo por causa de uma coroa que está em jogo, que é eterna. Então, para um jogo de uma carreira curta do atleta de futebol, que é uma carreira de no máximo o quê? 20 anos? Né? Uhum. Na média, 20, 30 anos, dependendo da idade que comece o jogador. 20 anos, 20 e poucos anos. O cara dá tudo, o cara tem que dar tudo. Que dirá para uma carreira eterna? A gente precisa cada vez mais se entregar e dizer: Deus, tá tudo aqui no teu altar, minha vida, coração, família, sonho, propósito, gostos, vontades, tudo eu quero colocar diante do Senhor. Bem. Perfeito, pastor. Tyberson, mais algumas palavras para nós aí? Pra gente encerrar com chave de ouro. Rapaz, eu acho que tudo que o pastor falou aí já tá de bom proveito, né? Foi muito sábio nas palavras, né? E como a gente tava falando, né? Tanto na vida espiritual como a nossa vida cotidiana, a gente precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não tem nada, você não consegue alcançar nada, né? A palavra nos diz isso, né? Para você alcançar, você tem que ter disciplina, né? Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? E muitas vezes aquilo que você não quer fazer, você tem que fazer, porque é isso que vai te levar, né, a alcançar a coroa eterna, né? Como o pastor falou. Temos planos para o futuro? Com certeza, muitos planos. Agora chegando aqui em Sarasota, né? Na verdade, até aproveitar, né, o espaço aqui para estar falando um pouco dessa minha chegada aqui em Sarasota, né, novamente. Vou começar agora já comecei, né, um projeto de sociedade com o Alex, não sei se você conhece, é outro brasileiro também que tá aqui em Sarasota há mais de 20 anos, e a gente está abrindo um espaço de treinamento específico para crianças, adolescentes, voltado para o futebol. Que legal, cara. E acredito eu que dentro de 2 meses, 3 meses aí a gente já vai inaugurar esse espaço aí, né? Para já aproveitar quem tem filho de 6 anos em diante e quiser que... Uma escolinha de futebol. Na verdade não é uma escolinha de futebol, é um espaço para o atleta de futebol, né? Para aquela criança que quer seguir a profissão. Uma orientação de um profissional. Que quer ir para um clube, que tem muitos clubes de futebol aqui, né? E aqui tem muito isso, os adolescentes, eles querem jogar na equipe da universidade, né? Querem ir para outros lugares também. Tem uns que têm o desejo de ser jogador profissional, né? De jogar nas grandes ligas.
Então a gente vai fazer esse trabalho aí de preparar o atleta para ele estar indo para um time ou até mesmo para jogar no time da sua escola, da sua universidade. E vai ser um projeto bem bacana aí. Que legal, cara. Que legal. Vai ser Deus muito bom. Deus abençoe esse projeto então, aí. A gente está muito ansioso para começar isso aí. Eu acredito que a gente, além de preparar muitos atletas, a gente vai ajudar muitas vidas aí, não somente preparando fisicamente, mas a gente tá preparado para ajudar também psicologicamente, Isso. em momento oportuno falar do que Deus fez na minha vida, até mesmo na vida do Alex, que é o meu sócio. Então acho que vai ser eu diria que um projeto que vai ser muito, muito, muito me fugiu a palavra agora, mas vai acrescentar muito aqui na região de Sarasota. Que legal, tá? Muito produtivo, né, para a região, para os brasileiros, exatamente. Até porque não só o projeto de um clube esportivo para se ganhar a vida, mas até mesmo uma carreira numa universidade, né? Como é importante isso, como os Estados Unidos incentivam essa área, Sim. Como o soccer está na veia do brasileiro. Sim. E aqui na região eu acho que existe uma demanda e vai ser muito bem-vindo esse projeto de vocês. Eu conheço o Alex, eu fui na academia lá dele outro dia, quase desmaiei, um treinamento incrível. Um cara muito legal, coraçãozão incrível do Alex. Sim. Um abraço pro Alex. E desejamos que seja assim uma bênção para vocês em relação ao projeto e para todas aquelas crianças, adolescentes e jovens que forem instruídos por esse projeto de vocês, que eles possam voar, chegar a lugares altos, né, por meio do esporte e de alguma forma conseguirem, né, romper nessa terra, nessa nação, né? E faço votos também que de alguma forma Jesus seja conhecido nesse projeto por esse pessoal e eles possam também continuar essa missão de levar Jesus por onde forem. Amém. Isso aí. Meu irmão, valeu. Muito obrigado pela tua presença aqui. Estamos muito felizes, né, pastor? Demais. De ter feito esse programa hoje. Programa muito produtivo. O pastor deu a mensagem para nós aqui. O pastor veio um convite especial que eu fiz para ele, que eu sei que ele gosta de futebol. E ele sabia que ia ser bênção. Amém. Obrigado. Obrigadão. Eu agradeço aí vocês por esse tempo. Deus abençoe. E queria falar aqui que é meu primeiro podcast que eu participo como convidado. Que legal. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história e também, principal, falar daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida aí. Eu acho que isso foi o mais importante para mim. Legal. Desse papo de bonito, hoje. Muito bonita a história e que Deus te abençoe. Obrigado, Alex. Quer mandar uma mensagem para os nossos telespectadores? Queridos, olha, gratidão de estar aqui mais uma vez com o Alex. Eu até tinha falado com o Alex algo que estava no meu coração para falar e Deus mudou tudo, né? Foi trazendo aqui as experiências do Tyberson com aquilo que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, a forma como Deus trabalha, depois essa questão do atletismo e de como a gente tem que se preparar e se entregar. E eu creio que é isso. Faça o seu melhor, entregue o seu melhor onde quer que você esteja. Busque a Jesus com toda a intensidade. Entregue-se. Não importa, aqui não estamos falando de denominação, não estamos falando de igreja, estamos falando de Jesus. Costumo dizer para as pessoas dessa cidade, Tyberson, que nós temos cerca de 12 igrejas brasileiras na cidade. E eu falo para as pessoas, cara, você não pode ficar sem Jesus. Por falta de igreja não vai ser, né? Porque imagina, são 12 homens que Deus chamou. No mínimo 12 homens, estabeleceu como pastores. E cada um tem a sua preferência, cada um entende o que é que Deus quer com ele, cada um enxerga, tem a liberdade de ir na igreja e falar, deixa eu ver se essa visão corresponde à palavra em primeiro lugar, e em segundo lugar, se ela também vai trazer para minha vida propósito.
Faça essa análise, você tem toda a liberdade. Eu costumo dizer para as pessoas que visitam a nossa igreja, a gente está sempre falando isso. Eu tenho mesa com os pastores da cidade, falo com eles, e eles também, a maioria dos que eu tenho mesa, falam isso também para as pessoas. Olha, vão nas igrejas e façam uma comparação. O lugar onde você está indo é bíblico, né? Está aqui com a verdade, com a palavra na íntegra. Sim, isso é um lugar também que faz você sentir propósito no reino ministerial. Então se entregue, sabe? Não perca tempo, busque, faça a sua entrega, porque a vida é muito curta, né? As coisas da vida são efêmeras. Hoje a gente tem e amanhã não. Ontem você era o cara que estava nas manchetes esportivas do Brasil, passou o seu tempo, você se aposentou e você vem para uma nova fase, um novo desafio. E daqui uns dias são menores as pessoas que vão se lembrar do Tyberson no que diz respeito a antigamente, que você estava sempre nas manchetes. Daqui uns dias só Milton Neves que lembra, né, dos jogadores que passaram. Ele é o cara, o memória de elefante que lembra de todo mundo. Mas o Tyberson pode continuar sendo lembrado pelas pessoas na vida de quem ele vai tocar nessa cidade. E as pessoas sabem, olha, eu tive um cara, Tyberson, cara, aquele cara era um treinador, mas aquele cara também tinha algo de Deus. E eu acho que é isso que as pessoas precisam da gente. Deus nos habilitou, nos deu ferramentas, dons, vocações, para que a gente pudesse tocar a vida do outro. Então, meu recado para você é: se entregue a Jesus, busque a Ele com todas as suas forças, faça parte de uma igreja. E não se esqueça, use as qualidades e virtudes e portas que Ele abriu para você, para poder fazer com que as pessoas sejam tocadas por esse amor e graça que Deus colocou na sua vida. É nesse propósito que a gente vive aqui. Só antes de encerrar, só complementando o que o pastor falou, o Senhor, ele quer as nossas vidas, Ele quer a vida de quem tá nos assistindo da maneira que a pessoa tá hoje. Exato. Muitas das vezes a gente... Eu antes tinha esse pensamento, não, vou acertar primeiro a minha vida, vou melhorar para eu ir na igreja, para eu ir para o caminho do Senhor. E não é assim. O Senhor, Ele quer as nossas vidas da maneira que ela tá hoje. Exato. Não importa se você tá bem, se você tá mal, se você tá prosperando, se você não tá, se você tá em luta, se você tá em vitória. O Senhor, Ele quer te dar uma experiência da maneira que você tá hoje. Então, como o pastor falou, entrega a sua vida para o Senhor, abre o seu coração e que Ele vai te dar uma experiência que vai marcar a tua trajetória. Amém. Tem um texto que fala, né? Vinde como estais. É Jesus falando isso. E até a experiência de um grande pintor que vai num final de semana numa praça, tá passeando e vê um mendigo todo desfigurado, num estado terrível, e se compadece daquele homem, chega para ele, e aquele pintor era um grande artista, muito conhecido, com uma assinatura caríssima, e pega um cartão e dá pro cara e fala assim: me procura essa semana porque eu sou um pintor muito famoso e eu vou fazer um quadro teu, vou mudar a tua vida. O seu quadro vai valer milhões e eu vou entregar esse dinheiro para você e vou transformar a tua história. E vai embora e deixa o cartão com aquele cara fala: meu Deus, olha o que vai acontecer comigo. E ele sai pelas casas avisando as pessoas, dizendo: cara, tem um cara que vai me dar uma oportunidade, me dá um banho, me arruma um lugar para eu tomar um banho, consegue o banho num lugar, consegue cortar o cabelo no outro, consegue roupa no outro, consegue tudo, dá um tapa no visual, e na segunda-feira ele vai no escritório no ateliê daquele grande artista. E aí? Quando ele chega lá, que a secretária introduz ele no escritório do artista, o artista olha e fala: quem é você? Ele fala: eu sou o mendigo que estava lá na praça, que você falou que ia mudar a vida. E o cara fala para ele: mas... Você já mudou? Exato. Falou assim: mas esse quadro não vai trazer atrativo nenhum. Eu queria o mendigo. O que eu queria fazer na tua vida era o estado que você estava, o jeito que você está. Todo mundo é assim, não vai fazer diferença alguma.
E aí é por isso que Jesus usa aquela palavra: os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os que estão doentes. Né? Então a obra de Deus na vida, na nossa vida, é exatamente nas nossas imperfeições, é transformar-nos à imagem dele. Nós somos desfigurados quando não o conhecemos e quando não caminhamos com ele, mas não é por causa disso que não há um lugar nele para a gente. Pelo contrário, ele nos chama do jeito que a gente está para nos transformar à imagem dele. E dia a dia a gente está sendo transformado. Amém. Pastor, o senhor falou sobre as igrejas, o senhor tem contato com todo mundo. Eu lembrei aqui do nosso louvorzão, hein? A gente precisa fazer. A gente vai fazer uma vigília. Vigília com louvorzão. Exato, vai ter. O senhor já topou, o pastor Wagner já topou. Sim. Eu quero... Pastor Márcio da Hope, pastor Welbert da Ives, a gente conversei com eles esses dias, tivemos uma mesa e a gente já programou até o lugar. Existe uma igreja americana aqui na cidade chamada Church of Prayer. E essa Church of Prayer é uma igreja do Kansas e eles têm um movimento de oração de 24 horas ininterruptas já há mais de 10 anos. E eles têm um campus aqui em Sarasota e a gente conhece uma brasileira que serve ali e a gente escolheu esse lugar como um lugar neutro para reunir as igrejas ali e fazer uma vigília. Eles já se propuseram ceder a igreja para a gente já fez uma vigília da casa usando aquele espaço e aí a gente vai, não é Church of Prayer, é House of Prayer. Sabia que eu tinha errado em alguma coisa. E eles já se dispuseram a ceder para a gente aquele lugar, para a gente fazer uma vigília com todas as igrejas. A gente vai propor as datas para os pastores. Muito provavelmente, daqui para maio, a gente já vai ter uma data para fazer um vigilião. Legal. Por falar nisso, pastor Márcio, quero você aqui, hein? O pastor da Ives também, qual é o nome dele? Welbert. Pastor Welbert, queremos o senhor aqui também. Hein? Homens de Deus, eles virão com alegria. Eu vou pegar o contato de vocês, do pastor Welbert eu não tenho, só do pastor Márcio eu tenho. E vamos marcar para colar aqui no Toda Honra Cast. Gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez o Tyberson pelas experiências, pela mensagem que você passou para nós. Pastor, muito obrigado pela sua presença também. Prazer. E queremos desejar a todos vocês uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.